Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Então eu tenho dado um freio, colocado um freio na minha impulsividade, mas eu não fujo do conflito. Toda vez que as minhas emoções, que a minha vida emocional quer me dar um recado por meio dos conflitos, eu recebo na sala de estar, na sala principal da minha vida, ou em todos os conflitos e vou ouvi-los um a um. Conflito no trabalho? Está aqui, vou ouvir. Conflito com a minha mãe? Vou ouvir. E aí você vai enumerando as pessoas que compõem a sua ambiência emocional. A gente tem conflito com todo mundo, pode observar. Em algumas situações os conflitos se agravam porque a gente vai deixando avolumar. Mas é tão importante a gente ouvir o que eles têm a dizer. Não ficar deixando para amanhã, sabe? Quantas pessoas eu já identifiquei extremamente infelizes porque não souberam ouvir o conflito de cada dia. Quantas vezes eu mesmo fiquei extremamente infeliz porque não consegui administrar o conflito meu de cada dia. É um por dia, ou às vezes o dia é mais tumultuado, traz vários ao mesmo dia, mas eu preciso enfrentá-los, eu não posso colocá-los na gaveta e fingir que eles não existem. Se eu cuido da febre, por que eu não vou cuidar do conflito? São duas realidades iguais, com as mesmas funções, claro, com características diferentes, com expressões diferentes. São organismos diferentes. A febre é física, mas o conflito também eu sinto em mim. Quando ele me domina, o meu corpo todo ressente, a carne ressente. Eu fico ressentido. O meu corpo fica indisposto, me dá uma dor que eu não sei onde é. O conflito ele tem o poder de derramar no corpo uma série de químicas que são desfavoráveis à minha saúde física. Mas vou vivê-los, vou enfrentá-los. Que a qualidade da minha vida depende destes enfrentamentos. Se eu quiser viver sem enfrentamentos, eu não tenho direito de esperar qualidade de vida. Se eu não viver os meus enfrentamentos diariamente, eu não terei condições, não posso, não é justo eu esperar uma situação mais satisfatória. O que é o bem-estar? O bem-estar emocional. O bem-estar físico é aquele em que você sente que o corpo está bem. Você dormiu, você acordou descansado, você trabalha, tem disposição para o trabalho, você se cansa ao longo do dia, chega em casa, toma um banho, vai dormir, o sono vem, isso é bem-estar. Faz uma atividade física, tenta comer direitinho, isso é bem-estar. Mas nós precisamos falar do bem-estar emocional, que é quando você percebe que essa parte de você que tem comando de tudo, que eu gosto de chamar de consciência, ela está em paz. E eu fico bem no corpo que eu tenho. Então eu posso unir o bem-estar físico ao bem-estar emocional e eu tenho uma satisfação enorme de ser quem eu sou. Quando uma coisa no meu corpo não está bem, por exemplo, quando eu tenho as minhas crises de ouvido e eu preciso entrar nos corticoides, meu Deus, como é sofrido para mim, porque eu tenho muitos efeitos colaterais dos corticoides. A cara que fica larga, o corpo que incha, não é só isso. Eu tenho problema de vista que piora. Então, o desconforto físico, aquela sensação de plenitude no ouvido, o zumbido que não vai embora, o desconforto físico influencia no bem-estar emocional. Então eu preciso ficar fazendo um esforço para que aquele desconforto dessa região do meu corpo não derrame mal-estar
no resto do corpo e nas minhas emoções. Então isso favorece demais o bem-estar do corpo. Os dois caminhos precisam ser cuidados por nós. Cuido do bem-estar físico, cuido do bem-estar emocional. E o bem-estar emocional não é fruto de mágica, nem tampouco um resultado da oração somente. A oração ajuda muito. A oração nos ajuda a colocar as coisas no eixo, mas depois da oração vêm os enfrentamentos. Preciso marcar uma conversa com fulano de tal. Para quê? Para pontuar os conflitos que nós estamos tendo. Preciso pontuar os conflitos que eu estou tendo com as pessoas. Preciso falar sobre eles com as pessoas, porque eles estão me intoxicando e eu não tenho o direito de fazer isso comigo. Não posso transformar a minha rotina de conflitos numa rotina normal, como se eu pudesse suportá-la o tempo todo. Não. Eu preciso resolver sempre que puder. Sempre que eu posso, eu dou um passo na resolução desses conflitos, para eu não ficar eternamente acomodado neles. É tão difícil, é tão cruel você perceber que uma pessoa optou por acomodar-se com os conflitos. Aí aos poucos o sorriso vai indo embora, a disposição vai indo embora, vai perdendo o ânimo, a vontade de viver. E isso vai ficando tão profundo, tão arraigado. E às vezes, quando a pessoa tenta reagir, ela já não pode mais. Por isso, fique atento aos seus conflitos. Mas tenha uma atitude solidária também. É bacana isso. Você identifica que você pode fazer isso por você, mas você também pode fazer isso por muitas pessoas que neste momento estão conflituadas, precisando viver um enfrentamento. Precisando viver enfrentamentos. Motive essas pessoas a fazerem isso também. E o mais bonito, minha gente, quando nós ajudamos alguém, de alguma forma nós também estamos sendo ajudados. Eu faço questão de ajudar sempre. Aqui, para mim, minhas redes sociais, a minha vida pessoal, o meu contato com as pessoas, onde eu sei que existe um conflito, eu gosto de alguma forma. Se eu puder ajudar, eu quero ajudar, quero contribuir. Porque eu já fui tão ajudado pela minha vida afora. Quantas vezes os conflitos queriam me matar, queriam me arrancar da alegria, queriam me arrancar da minha disposição. E eu tive pessoas fundamentais naquele momento, que me deram a palavra certa, que me ofereceram um ombro, um colo, um amor, um carinho. Então a gente pode ser um para o outro. Eu me disponho, eu fiquei pago para isso e tenho uma enorme satisfação de perceber que o meu ministério me permite isso. De alguma forma, ao expor os meus conflitos pessoais, a maneira como eu lido com eles, também ajudar outras pessoas a lidarem com esses conflitos. É assim que a gente vai qualificando a nossa vida, transformando cada vez mais o nosso coração num lugar harmonioso. Quanto mais em dia eu estiver com os meus conflitos, isso é, enfrentando-os, ouvindo o que eles têm a me dizer, prestando atenção nas mensagens que eles estão me trazendo, permitindo que cada um deles diga, me sugira o que eu posso fazer para vencê-los, ou para adquirir, chegar neste bem-estar emocional que é tão fundamental nos dias de hoje. Quanto mais eu caminho nessa direção, mais harmonioso eu me sinto. E o mais interessante, a gente perde muito daquela pretensão de sermos perfeitos, de sermos prontos e acabados. Não. O ser humano que está em dia é aquele que resolve os seus conflitos toda hora, todo instante. Não existe perfeição para nós nunca seremos perfeitos. Bobo de quem desejar ser. Nós somos imperfeitos, mas precisamos ser honestos com as nossas imperfeições. Preste atenção nos seus conflitos. Ouça o que eles têm a dizer. Pode ser que você esteja conflituado há muito tempo
e não tenha dado atenção, devida atenção, às vozes interiores que tentam lhe alertar das mudanças que você precisa fazer para viver melhor, para ser mais inteiro, ser mais feliz. Que Deus abençoe nosso propósito, que Ele possa iluminar o nosso coração hoje, nos conceder a sabedoria, o discernimento para ouvir o conflito, enfrentá-lo e resolvê-lo. Que Deus nos dê sabedoria, discernimento para também ajudar os conflituados que estão ao nosso redor. Que Ele aguce em nós o nosso sentimento de fraternidade, de solidariedade, para que nós tenhamos paciência com os que estão conflituados ao nosso redor. E nós tenhamos este movimento, tenhamos a capacidade de fazer este movimento, de sair de nós, de viver cada vez mais essa revolução. Isso é uma revolução. Reconciliar-se diariamente é um movimento muito revolucionário. Eu ouso ser quem eu sou. Eu ouso todos os dias ouvir os meus conflitos, não me acomodar a eles e buscar a transformação, a evolução que eles podem me ajudar a viver. Sei que não é fácil ficar sob a doma do conflito. Sei que ele é desconfortável, ele nos desinstala, ele nos retira o sossego, mas há uma dimensão pedagógica dele que é importantíssima de ser ressaltada. Eu escrevi assim: o conflito nos indica a existência de uma inflamação emocional. A cura só é possível mediante os enfrentamentos. Não cale seu conflito, mas ouça cada detalhe do que ele tem a lhe dizer. Adaptar-se a ele é optar pela manutenção de uma conduta pouco frutuosa. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. A experiência da confiança em Deus, ela passa o tempo todo pelas oportunidades que nós temos de perceber a nossa fragilidade, a nossa indigência, a nossa incompletude, e ao mesmo tempo, percebendo tudo isso, a gente lançar os olhos para o céu. E isso é uma metáfora, né, minha gente? Lançar os olhos para o céu é uma metáfora do lançar os olhos para dentro. Deus nos habita. Lembrando que essa mão de Deus na nossa vida, ela é sempre manifestada através de situações muito concretas. É claro, nós acreditamos na ação sobrenatural de Deus. Ele está agindo de maneira sobrenatural em nós o tempo todo. Eu sempre compreendo esse agir de Deus em nós como se Ele tecesse bastidores que nós desconhecemos. É como se a delicadeza do seu amor construísse para nós um chão onde nós colocamos os nossos pés sem saber que estamos colocando. A ação de Deus engloba tudo o que somos. Não há nada que possa ficar fora desse seu amor, dessa sua misericórdia. Onde é que nós podemos encontrar o Senhor? No mais profundo do nosso coração. Então, toda vez que nós nos voltamos à busca deste Deus, quando nós gritamos por Ele, é aqui dentro que Ele nos responde. Sim, é na nossa humanidade, é na dimensão da nossa consciência, daquilo que nós temos de mais íntimo, que Deus vai nos falando, vai nos revelando e vai nos colocando no âmbito dessa confiança. A experiência da confiança vai nos colocando assim: acordo de manhã, coloco minha vida nas mãos de Deus e vou prestar atenção onde é que Ele vai me dizer sim e onde é que Ele vai me dizer não. E sempre percebendo que o não que Ele me coloca, quando uma situação não dá certo, é uma forma que Ele tem de me proteger.
Porque o pai que ama o filho diz não com o único objetivo de proteger o filho. Não é tudo que o pai nos diz sim, não é tudo que a mãe vai dizer sim. E é claro que quando nós escutamos o não, uma contrariedade se estabelece dentro de nós. Eu sempre gosto de dizer que às vezes nós somos muito injustos com a gente, quando a gente coloca metas muito difíceis de serem alcançadas. Então eu só vou ser feliz no dia em que eu for pleno. Esqueça então. Mas a gente pode experimentar um pouco daquilo que seria a plenitude. E a confiança em alguém é assim. Quando você descobre alguém que cuida de você, das suas coisas, com um zelo que talvez nem você consiga. É aquela velha história, você poder dar o seu cartão de crédito com a senha, sabendo que o outro não vai lhe prejudicar. Ou então você abrir a sua vida, abrir o seu coração, contar aquilo que lhe pesa, sabendo que o outro não usará daquilo que você conta contra você depois. A confiança, minha gente, ela estabelece dentro de nós uma harmonia espiritual rara, bonita demais. Agora, quando existe a confiança, minha gente, nós vamos ouvir o não de forma diferente. Eu tenho pedido muito a Deus essa graça, de poder confiar que aquilo que está acontecendo na minha vida não é nada mais, nada menos que a vontade dEle. É claro, eu trabalho para que as coisas aconteçam, mas quando elas não dão certo, quando não acontecem, eu tenho de ver ali, motivado pela confiança de que Deus está me protegendo naquele momento. E essa ação misteriosa, sobrenatural, pertence à dimensão da fé. Eu creio nessa ação miraculosa de Deus. Tanto é que eu não fico pedindo a Ele que faça milagres na minha vida, não tenho o hábito de pedir a Ele milagres, porque eu tenho consciência que viver bem a minha vida é de alguma maneira corresponder a esse milagre que nunca termina na minha história. É um projeto bonito para a vida, né, gente? Vou pedir menos, confiarei mais. Vou pedir menos porque sei que Deus sonda o meu coração e sabe o que de fato eu preciso. Conhece todas as dimensões da minha vida, conhece os meus sentimentos, tem acesso àquilo que nem eu mesmo consigo acessar. Nós amadurecemos demais quando a gente começa a caminhar numa fé que pede menos e oferece mais. Numa fé que pede menos e confia mais. Ah, padre, mas eu preciso pedir porque na oração a gente pede, Deus nos deu o direito de pedir, claro. Eu não estou dizendo que é para você parar de pedir. Eu estou dizendo que à medida em que você avança na sua fé, você terá menos necessidade de pedir, porque você confiará cada vez mais. Aí o que vai acontecer? Você vai sair do âmbito dessa troca que muitas vezes a fé parece ser. Eu peço a Deus, Ele me dá, eu devolvo a Ele amor, fidelidade. Não. A confiança não comporta essa troca, essa mercadoria que muitas vezes nós fazemos com Deus, essa relação mercantilista. Não. É claro que de vez em quando nós temos situações urgentes em que a gente corre e fala, oh meu Deus, tem misericórdia desse, tem misericórdia daquele, tem misericórdia de mim, né? Tantas situações nós pedimos, você pede. A sua fé lhe permite pedir. Por que você pede a Deus? Por que você conta para Ele? A oração é outra coisa, senão você contar a Deus em segredo, né? Ou em particular. Eu gosto de dizer isso. Rezar é a gente ser recebido em audiência particular por Ele. Toda vez que eu me coloco em oração, eu estou sendo recebido em audiência particular. É a oportunidade que eu tenho de dizer a Deus os meus segredos, os meus medos, os meus desejos. Aquilo que talvez eu não tenha coragem de dizer ao outro, a Ele eu digo. E é tão bonito quando a gente encontra pessoas que já conseguem viver a fé sem pedidos. Sabe? Aquela fé que confia, ao invés de ficar enchendo Deus de pedidos todos os dias. Eu sei que a gente tem ânsia de pedir a Deus muitas coisas,
Mas se a gente tem uma fé pautada na confiança, a gente não precisa nem formular os nossos pedidos, porque nós sabemos que Deus sonda as nossas necessidades. Mesmo que, se a gente for honesto, boa parte das coisas que nós pedimos a Deus, nós não precisamos dela. A gente pede muitas coisas que estão diretamente ligadas às nossas vontades, aos nossos desejos. Seria muito mais interessante se a nossa oração fosse de confiança, dando a Deus o direito de fazer em nós aquilo que Ele sabe que nós precisamos. E por isso que eu sempre digo que a gente tem que sensibilizar a nossa alma, sabe? Como se você espetasse uma agulhinha para poder sentir a dor, né? Você sensibiliza a sua alma para que você tenha cada vez mais. Você estimula através de leitura de uma música. Hoje mesmo, vindo para cá, vim ouvindo uma mesma música, de lá até aqui. Parece meio neurose, né? Mas é que Deus me falou tanto daquela música, me falou tanto através daquela música. Eu não pensei, estava sozinho, não pensei duas vezes, vou ouvir. E aquela música entrando no meu coração, eu sensibilizo ali a minha alma para que a minha viagem seja uma oração. Então o tempo que eu levo de Taubaté até aqui, 1 hora de viagem, é uma oportunidade que eu tenho de rezar, de estabelecer com Ele uma comunhão e sentir que a sua mão me sustenta, que a sua mão me protege, que a sua mão me orienta. Tenha coragem de silenciar as suas perguntas. Experimente esta presença consoladora de Deus que se estabelece em nós a partir de um vínculo definitivo de amor, de fraternidade, de fidelidade. Confie naquele que te ama. É assim humanamente. Humanamente nós temos confiança em quem nos ama. Por isso é tão importante descobrir o amor de Deus, porque quando a gente se sente por Ele amado, nós naturalmente vamos querer essa confiança, vamos buscar essa confiança. Às vezes, minha gente, nós não amadurecemos porque a gente fica insistindo em pedir a Deus aquilo que a gente quer. Mas o que nos amadurece é quando Deus nos oferece aquilo que de fato a gente precisa. Entre o que a gente quer e o que a gente necessita é muito diferente. Mas só a confiança é igual aquela velha história. O que você quer que eu faça por você? O outro nos pergunta. E aí a gente devolve a ele. O que você acha que eu preciso? Porque às vezes eu vou pedir ao outro que ele faça por mim aquilo que eu estou querendo naquele momento. Mas ele, porque já me conhece um pouco mais, porque já está percebendo a ambiência da minha vida com um pouco mais de profundidade, é capaz de oferecer aquilo que eu de fato preciso. Aí ele vai até me contrariar um pouco. Então tá bom, eu não vou fazer aquilo que eu sei que você quer, mas eu vou fazer aquilo que eu sei que você precisa. É muito bom. Às vezes, minha gente, a nossa passagem pela vida do outro é muito breve, mas pode ser tão significativa. As realidades breves podem ser significativas. Isso é uma questão de empenho, sabe? Quando você deposita o todo da sua alma naquele mínimo que você faz, quando o seu encontro acontece de verdade. De repente você é atendente de uma loja, você tem a oportunidade de atender aquele que entrou, de fazer o bem a ele com o seu jeito de ser. Às vezes, é só o que eu posso fazer pelo mundo, é tratando bem os que se aproximam de mim, é oferecendo, o tudo que sou, naquele mínimo que me é pedido. Dentro de casa, é impressionante como nós negligenciamos essa oportunidade de ser assim um para o outro. E geralmente a gente confia quando a gente está cansado, às vezes o meu cansaço dentro das minhas viagens é tão profundo que eu fico indisposto até de escolher o que eu vou comer. Chego no restaurante, no hotel, vamos ter pouco tempo para descansar e já ir dar continuidade na viagem. Aí a minha assessora me liga: padre, o que você vai querer comer? Aí eu confio, pede aquilo que você acha melhor.
É uma forma que eu tenho de descansar. É uma forma que eu tenho de dar ao outro a possibilidade de estabelecer comigo, de crescer comigo ainda mais nessa confiança. É um exemplo bobo, minha gente. Mas a oração não é outra coisa senão dar a Deus o direito de escolher o cardápio. Dar a Deus o direito de escolher o alimento que nós precisamos ingerir. É por isso que quanto mais a gente se afasta de Deus, maior é a nossa incapacidade de perceber as regras do bom senso. Aí nós vamos ficando aquelas pessoas insuportáveis. Por quê? Nem mesmo os atributos humanos que deveriam facilitar a nossa vida social estão prevalecendo em nós. Nesse tempo onde tantas agressões gratuitas, as redes sociais, onde as pessoas estão tão emburrecidas por causa dos seus posicionamentos políticos, por causa das suas opiniões, a gente agride o outro com tanta facilidade, a gente deprecia o outro com tanta facilidade. Nós, porque somos cristãos, não devemos engrossar esse time, não. Já tem gente demais falando mal, já tem gente demais, colocando os ódios para fora. É impressionante como nós queremos combater a crueldade com crueldades ainda piores. Sabe por quê? Porque na tentativa de consertar a crueldade, nós somos ainda mais cruéis. Aí a gente descobre que nós estamos no oposto do que Jesus nos ensina. Você não pode tentar curar uma crueldade com outra crueldade. E o mundo vai ficando cada vez mais doente. E nós vamos entrando nesse jogo doente. Muitas vezes ficamos paralisados pelos acontecimentos. Às vezes nos acontece uma coisa ruim e a gente fica ali meses parados naquilo que foi ruim. Não viramos a página, não damos continuidade à vida, aí perdemos a oportunidade de viver a beleza dessa música. Ir para frente sem me fatigar. Vou com asas, pois confio no Senhor. É assim que funciona. Quando eu permito que os acontecimentos ruins sirvam apenas como uma escada para eu poder galgar um lugar mais alto, eu estou fazendo justiça ao sofrimento que me ocorreu. Agora, quando eu fico nivelado nele, não alcanço absolutamente nada do que ele pode me propor. É por isso que a gente precisa ficar muito atento aos sofrimentos que a gente tem passado, que a gente tem experimentado, às perdas que a gente viveu, porque tudo isso pode servir para nós como uma escadaria que nos leva para cima. Às vezes eu fico pensando que nós não temos a ideia do que nós podemos como pessoas. Um ser humano não tem ideia do que pode fazer pelo outro. Ainda mais se estiver visitado pelos princípios cristãos, que nos ensinam o tempo todo a jogar a nossa alma para fora. Vamos sair das nossas mesquinharias, vamos parar de amassar o pão do nosso dissabor, das nossas mazelas. A minha vocação é buscar as alturas. A sua vocação é buscar as alturas, mas nós jamais conseguiremos alcançar essas alturas se a gente ficar preso a tudo isso que é mesquinho em nós. Se nós ficarmos presos a uma experiência religiosa que não nos permite o aprimoramento do ser, se nós ficamos presos em preces que definitivamente não nos aproximam de Deus, mas são apenas uma verborragia, um palavreado sem sentido, que não repercute dentro de nós. Volto a dizer, uma fé que se manifesta o tempo todo a partir de pedidos e não a partir de confiança. Quando peço alguma coisa a Deus, eu corro o risco de estar sendo movido pelas minhas necessidades superficiais, bobas, porque nem sempre eu sei o que de fato preciso. Por que não vou dar a Ele a carta branca? Por que não darei a Ele o acesso a tudo isso para Ele reger a minha vida? Se eu faço essa experiência com uma outra pessoa, se eu faço a experiência de confiar a minha vida a uma pessoa que também é marcada por limites como eu sou, não farei isso com Deus?
essa presença máxima, extraordinária em mim, em você, agindo em nós através da nossa consciência, iluminando-nos, traçando os nossos caminhos a partir do bom senso. Sim, Deus nos orienta através do nosso bom senso. Se você quiser identificar se aquilo é para você ou não, use o seu bom senso. A voz de Deus repercute profundamente ali, no momento em que nós ousamos escutar a voz interior que em nós funciona como bom senso. É essa confiança que nós precisamos buscar diariamente, volto a dizer, para que a nossa fé deixe de ser de pedidos e passe a ser de entrega, de confiança. Aliás, a confiança é uma das mais belas virtudes que nós podemos experimentar em uma pessoa. Você sabe muito bem disso, a vida nos ensina que nada pode nos enriquecer mais do que a gente ter pessoas em quem a gente confia. Pessoas com as quais a gente conta. Tão raro nos dias de hoje, né? As pessoas se descartam tão facilmente. As pessoas fingem amor, fingem fidelidade. E de repente, quando a gente se descobre fazendo uma experiência positiva de confiança com alguém, é como se um conforto existencial pudesse trazer um sentido muito pleno à nossa vida. Quando eu tenho a oportunidade de passar pela vida de uma pessoa e fazer o bem, é Deus que está passando na vida daquela pessoa através de mim. Quando você tem a oportunidade de oferecer o seu conhecimento para facilitar a vida do outro, é tão bonito quando nós encontramos o profissional que faz questão de ensinar ao outro aquilo que sabe. Quando você vai ser atendido por um médico e o médico faz questão de olhar no seu olho e de explicar o que você tem, como será o tratamento, por que talvez você tenha tido aquilo. Quando ele coloca o conhecimento dele para ajudar a aliviar a dor, a sua ansiedade, a sua angústia. Eu posso ir muito além de onde estou. Isso é uma verdade. Eu ainda não alcancei tudo o que posso alcançar, como padre, como homem que sou. Você ainda não alcançou aquilo que você pode alcançar como pessoa. Tantas virtudes à nossa espera, tantas coisas bonitas podendo serem vividas, e a gente não vive porque a gente não chega lá. Às vezes nós somos cruéis assim dentro da nossa casa. Nós queremos combater uma crueldade com uma outra crueldade ainda maior, e justificados. Nós nos justificamos porque somos cruéis, e perdemos a oportunidade de sermos essa mão de Deus na vida do outro. Tanta gente sofrendo hoje, minha gente. Tanta gente nas UTIs, tanta gente nos hospitais, abandonados, sozinhas, tanta gente na prisão. E o mundo cada vez mais cruel. Porque falta essa consciência do que nós podemos. Quem são os nossos inimigos hoje? Eu gosto de pensar que o pior inimigo que eu tenho sou eu mesmo. Quando eu, consciente ou inconscientemente, fico colocando obstáculos ao meu crescimento, por exemplo. Quando eu deixo prevalecer o meu ciúme, a minha vaidade, e eu perco a oportunidade de alcançar algumas dimensões do ser, que só podem ser alcançadas se eu não estiver sob o domínio do meu ciúme, se eu não estiver sob o domínio da minha vaidade. Então, a minha oração de confiança, ela será sempre uma abertura de coração que me colocará diante de Deus assim: Senhor, Tu sabes o que é melhor para mim. Me dê esclarecimento, proteja-me das ciladas do demônio, para que eu não me desvie do caminho que me levará ao lugar que o Senhor gostaria que eu chegasse. A gente sabe que a plenitude não é para nós, isso é só depois na eternidade. Humanamente a gente nunca vai experimentar a plenitude. Não cabe dentro de nós o que é pleno. Nós não suportaríamos, para usar uma linguagem bíblica, nós somos vasos que não suportariam o líquido da plenitude. Não é assim? Em muitos momentos da Sagrada Escritura você tem
a plenitude como uma proposta para o futuro, nós humanamente nós não suportamos o que é pleno, não damos conta disso. Então a gente vai em partes, e é assim que a gente se realiza. Mas a oração do dia a dia é interessante demais, você começar a perceber que você pode fazer a sua vida, toda ela, ser oração. Então está dentro do carro, seu pensamento se eleva, e você começa a tratar com ele as suas questões, você começa a dividir com ele as suas ansiedades. Tem gente que fica amassando o pão do dissabor o tempo todo. O tempo todo está reclamando da vida, o tempo todo está reclamando da vida, minha vida não presta, minha vida é isso, minha vida não presta, minha vida não presta, minha vida não presta. Abre a janela dessa casa, para de amassar esse pão, vai fazer um trabalho voluntário, vai encher a sua alma de alegria de outra forma, vai descobrir que você pode ser mão de Deus na vida de outra pessoa. Pare de idealizar a vida não é perfeita para ninguém. Se eu tiver a oportunidade de abrir o meu coração, você vai ver que minha vida não é perfeita, a vida do Christian não é perfeita, a vida de quem nos assiste não é perfeita. Nós não podemos idealizar. Às vezes você olha o outro, nossa, como a vida daquela pessoa é maravilhosa. Você não sabe. Você desconhece os bastidores que aquela pessoa precisa enfrentar diariamente. Vida perfeita ninguém tem. Agora nós temos a oportunidade de descobrir um significado para essa vida e torná-la cada vez mais bonita. É como conhecer outra pessoa. A gente confia à medida em que a gente conhece. Você não fica confiante da noite para o dia. Você pode até se encantar da noite para o dia, mas o encantamento ainda não é confiança. A confiança, ela só se estabelece entre duas pessoas à medida em que nós vamos vivendo as provas que vão purificando aquilo que aquilo que mais tarde nós chamamos de confiança. São gestos pequenos que a gente vai identificando que ali a gente pode confiar. E é por isso que a fé em Deus, ela vai amadurecendo e vai colocando em nós uma confiança. Confiar, minha gente. É tão bonito a gente caminhar na direção de uma fé que se expressa pela confiança. Não entendo nada do sofrimento que agora me ocorre, mas eu confio, Senhor. Não tenho ideia de onde essa dor possa chegar. Não sei por que ela chegou e não sei aonde ela vai chegar, mas eu confio que o Senhor está cuidando de mim neste momento. Ouse acreditar assim. Que Deus conhece todos os seus sentimentos, que Deus conhece todos os seus pensamentos, e que tudo aquilo que hoje em você é sofrido, por Ele está sendo cuidado. Olha, minha gente, eu digo como padre, anuncio o Evangelho todos os dias, de alguma forma eu anuncio. Nunca vi uma palavra no Evangelho que fosse desfavorável a uma pessoa. Que a palavra, ela pode ser expressão de um bem-querer ou de um mal-querer. Nunca encontrei no Evangelho, nunca encontrei na Sagrada Escritura, na palavra de Jesus, alguma coisa, alguma frase, algum conselho, algum gesto que pudesse ser expressão de desamor. Estou um pouco confusa quanto a uma passagem da Bíblia que é um marco para nós cristãos. Gostaria de mais clareza. Há tempos que venho tentando entender a atitude de Paulo, naquela passagem de Atos dos Apóstolos, sobre a entrada de Damasco, onde Saulo, um perseguidor de cristãos, recebe de Cristo o convite, a missão de levar a Deus aos povos. Agora vem a minha dúvida. Como Paulo conseguiu transmitir esse Jesus que ele nem conhecia às pessoas? Como ele convencia as pessoas? Vi alguns comentários na internet que era pela força da fé, mas gostaria muito que o senhor pudesse falar alguma coisa sobre isso. Priscila, Paulo faz parte daqueles discípulos, dos apóstolos, discípulos que não conheceram pessoalmente Jesus. O nome dele antes era Saulo, um grego muito instruído, um homem muito inteligente, muito capacitado, de família muito nobre, um homem que estudou muito. Ele realmente era perseguidor dos cristãos, e numa viagem a Damasco, onde ele estava indo justamente para viver essa perseguição aos cristãos, ele cai do cavalo.
E tem toda uma construção bonita nos Atos dos Apóstolos, mostrando que no ato de cair do cavalo, toda a vida de São Paulo, toda aquela perspectiva antiga cai com ele. O homem que deita ao solo, né? É até interessante porque nós também, quando ficamos padres, nós também deitamos no chão, num gesto de que deita o homem, levanta-se o padre. Modifica-se dentro de nós, né? Pela força do sacramento, a perspectiva da vida. Modifica-se o horizonte de sentido. Isso é bonito, é uma expressão que na filosofia a gente usa muito. O horizonte de sentido é tudo aquilo que faz parte da vida de uma pessoa. O que é o sentido? É aquilo que nos ajuda a identificar os valores. Isso para mim tem sentido, isso é, eu me defino a partir deste valor. Jesus não era nenhum valor para São Paulo, porque ele só tinha escutado falar dele. Ele conhecia aqueles que diziam ter se encontrado com Jesus e terem as suas vidas transformadas. E é a essas pessoas que ele persegue. No momento em que ele cai, ele também fica cego, né? Toda essa metáfora da cegueira, da queda, está justamente para mostrar que o acontecimento, Jesus, invadiu Paulo de uma outra forma. Ele não teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas ele foi impactado pela verdade do Evangelho. Por que isso é importante dentro da Sagrada Escritura e dentro também daqueles que são os discípulos e os primeiros seguidores de Jesus? Essa presença de alguém que não conheceu, mas se torna também um legítimo discípulo, é um jeito que a igreja tem também de demonstrar pela força da revelação, que isso é um acontecimento, de que eu tenho também o direito de ser discípulo de Jesus, mesmo não tendo me encontrado com ele. Que você, Priscila, mesmo não tendo sido impactada pela força material de Jesus, você foi tocada e impactada pela força espiritual, que é justamente a força dessa primeira comunidade, que vai se manifestando no tempo, que vai se firmando na história e que mais tarde se torna a igreja. Então, minha filha, nós temos duas formas, nos Atos dos Apóstolos, duas formas de discipulado. Aqueles que realmente conviveram com Jesus e que são os apóstolos, e aqueles que se tornaram discípulos, ou porque ouviram a pregação de Jesus, estiveram com ele também, ou porque ouviram a pregação daqueles que estiveram com ele. Então você tem um discipulado diferente, mas não é menos precioso, né? Claro que isso deu problema, claro que na primeira comunidade eles certamente deviam ter um ou outro preconceito com aqueles que não tiveram o contato físico com Jesus. Mas é bonito a gente ver, por exemplo, toda a teologia, ela gira muito em torno dos ensinamentos de São Paulo. Então você pode entender que a força da teologia, a força desse processo de revelação de Deus pela força do conhecimento, né? De uma ciência que nós podemos investigar, ela nasce da experiência de alguém que não encontrou-se pessoalmente com Jesus, materialmente, mas encontrou-se misticamente. Porque isso faz com que a igreja continue nesse movimento místico do ressuscitado, que é uma presença mais do que concreta. Porque senão, se a igreja se restringisse apenas àqueles que viveram ao lado da pessoa de Jesus, o Verbo encarnado, nós não teríamos continuidade. A igreja que nasceu de um homem e que morreu pelo processo da vida, aquele que é vivo morre, mesmo sendo Deus, o mistério encarnado morre, mas ressuscita. E aí o ressuscitado continua movendo o coração dos vivos. Eu não preciso ter uma experiência material de Jesus para acreditar na sua força. Este é o testemunho de São Paulo, que, ao meu ver, é muito mais bonito do que aquele que viu. Onde é que está a fé? A fé mora naquele que não viu. O que viu, ele não precisa ter uma experiência de fé muito profunda. Ele viu o acontecimento. Mas nós, quando não vimos e acreditamos na palavra daqueles que viram, nós estamos inteiramente no campo da fé. Então, quando nós temos essa experiência de Paulo como sendo um movimento, a experiência da igreja, poderíamos dizer assim,
São Paulo é o exemplo da experiência mística que nós, igreja, fazemos do Cristo, porque ele também não encontrou-se pessoalmente com Jesus. Ele fez a experiência do ressuscitado. Por isso a queda do cavalo, isto é, o meu mundo caiu. A minha perseguição deixa de ser importante, porque eu agora sou um adepto daquele que eu perseguia. É muito interessante, porque inclusive até o nome dele é modificado. Vamos falar agora de maneira geral. Você, por exemplo, na sua vida, quando você passa por um tempo novo, quando você passa por uma experiência profunda, de superação, não precisa ser aspecto religioso, não. Quando você descobre dentro de você forças para lutar e de repente você supera aquela dificuldade que parecia impossível, é como se nascesse uma nova pessoa, não é verdade? É como se você tivesse aquele frescor dos primeiros anos. É como se você tivesse aquele vento de novidade. Meu Deus, que bom, eu dei conta. Se você pudesse, talvez até mudasse de nome. Porque justamente você assumiu um novo jeito de viver. O casamento, por exemplo, é assim. Por que agora, isso é até um pouco machista, hoje pode ser diferente, me parece. A mulher assumia o sobrenome do marido. É para dizer que ela deixou de ser a mulher que era. Ela agora está casada. Teria que ser do mesmo jeito. O marido também teria que assumir o sobrenome da esposa, né? Poderia ser assim também, não poderia? Menos machista. Para dizer que a vida do homem também muda. Não é só a vida da mulher que modifica com o casamento. Não é só ela que acrescenta mais um dado ao seu nome. Mas é a vida dos dois que a partir de agora está em comunhão e está modificada. A experiência de São Paulo com Jesus é a experiência semelhante a um casamento. Ele faz a experiência concreta de Jesus, mas de um jeito diferente. E ele se torna uma nova pessoa. Essa é a experiência que faz São Paulo ser o homem que é e ter a importância que tem dentro da igreja, dentro da teologia. Então, minha filha, é muito, muito bonito a gente entender que na experiência dos discípulos, o não ver é sempre uma experiência de fé. Eucaristicamente nós fazemos essa experiência todos os dias. Nós não vemos o Cristo, mas nós sabemos que Ele está presente, porque Ele modifica a nossa vida. Porque eu acho que a gente só tem o direito de pensar a fraqueza humana no paralelo com a misericórdia de Deus. Porque senão a gente se desespera. É interessante que na vida a gente sempre precisa pensar a fragilidade ao lado de alguém que nos ama. É muito mais fácil. É muito mais fácil a gente tomar contato com a realidade que nos envergonha se a gente está ao lado de alguém que nos ama de verdade. Não é que o outro vai nos adular, vai passar a mão na nossa cabeça e vai nos aceitar do jeito que a gente está. Não. A misericórdia consiste em acolher aquele que é fraco. E no momento em que acolhe aquele que é fraco, um pouco da fraqueza do acolhedor passa para aquele que é o acolhido. E é tão bonito a gente pensar que olhar para a fragilidade humana que há em nós só o podemos fazer se nós analisarmos tudo isso à luz da misericórdia de Deus. Nisso está a salvação, quando a gente se analisa a partir de alguém que nos ama. Diferente da condenação. Se você olha a sua fraqueza à luz do diabo, você vai se tornar ainda mais fraco. E nisso está a condenação. Quando aquele que te olha, não te olha com amor. Não há nada que possa nos condenar mais nessa vida do que um olhar sem amor. Um olhar que condena, um olhar que afasta, um olhar que joga fora. Talvez você tenha passado pela experiência. Hoje aqui, antes da gente começar, eu estava com a Salete, daqui da Canção Nova, que você sabe, que é uma pessoa muito cheia de Deus. E ela estava conversando comigo, aí na hora de ir embora, ela brincou assim: padre, nessa nova fase que está começando na sua vida, cuidado com o olho gordo. Ela brincou, né? A Salete tem razão. Ela aprendeu com o escritor sagrado que um olhar que condena tem o poder de nos adoecer. E ela estava contando uma história que, num determinado momento da vida dela, ela foi olhada com tanto ódio por alguém que ela teve febre logo depois. E a mãe fez uma oração bonita sobre ela e a febre foi embora. Eu achei a história muito interessante, porque um olhar condenou, trouxe doença.
E depois o olhar amoroso da mãe devolveu a saúde. Porque rezar é querer bem, né? É tão bonito você pensar isso, que quando você reza por alguém, você está querendo o bem dela. E a mãe da Salete, no momento em que quis o bem, quis a saúde da filha, ela retirou o poder do olhar condenador que estava ali dentro. É disso que a gente está falando. É tão bonito a gente pensar na parábola da misericórdia que essa música canta, né? E no momento em que o filho reconhece: tudo é do Pai, toda honra e toda a glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. É verdade. A gente só pode alcançar a vitória a partir do momento que alguém nos ama, que alguém nos conduz, que alguém nos ajuda a chegar lá. Por melhor que seja aquela pessoa, por mais capacidades que ela tenha, tudo isso só virá à tona à medida em que ela for amada. E as vitórias ela vai alcançando a partir do momento em que ela vai sendo bem amada. Eu posso dizer para vocês que eu nunca na minha vida experimentei um tempo de tantas vitórias como eu tenho experimentado nos últimos meses, nos últimos 2 anos, quem sabe. Deus tem sido extravagante com as generosidades que Ele tem tido comigo. Eu não mereço nem a metade. Ali nós estamos na responsabilidade de fazer o amor de Deus acontecer através de nós. Por isso eu tenho dito que a minha vida tem sido experiência de devolução. Santo Agostinho dizia de maneira muito bonita que Deus só nos pede aquilo que Ele já nos deu. Deus não nos pede o impossível. A gente não pede uma coisa impossível de alguém que a gente ama. Então, se Deus está pedindo de nós, se Deus está pedindo de mim, se Deus está pedindo de você, é porque Ele já nos deu. E agora, na experiência da misericórdia, a gente começa a descobrir, então, o que em mim ainda não é bom, o que em mim ainda pode ser melhor. E aos olhos da misericórdia, diante desses olhos misericordiosos, a gente começa a mudar, então, a nossa vida. É isso que eu gostaria de lhe convidar hoje. Que você pensasse os seus defeitos, os seus limites, as suas imperfeições, não à luz do diabo, e nem à luz dos olhares diabólicos. Há muitos representantes do diabo no mundo, minha gente. Cuidado. Cuidado com as acusações que você recebe, cuidado com as palavras infelizes de quem não lhe ama, cuidado com tudo aquilo que é mentira, cuidado com tudo aquilo que inventam sobre você. Cuidado, não permita. Se você tiver que fazer uma análise da sua vida, faça à luz de quem te ama. Se você tiver que pensar os seus defeitos, pense ao lado de quem verdadeiramente tem alguma consideração por você. Porque o diabo, nem os seus legítimos representantes, não tem nenhum interesse em nos fazer crescer. Nenhum. E Deus quer fazer a mim e a você crescidos. Pensar a nossa vida, o que pode ser melhor, o que pode ser modificado, sempre à luz da misericórdia e do amor de Deus. Nunca à luz da infelicidade do demônio, não. O demônio legitima no mundo tudo o que é infeliz. Deus não nos fez para a infelicidade. Deus nos fez para a realização. Não significa que a gente não vai ter que sofrer. Vai. Sobretudo porque as pessoas mais felizes são aquelas que sofrem na hora certa. Então, se tiver que sofrer, não tenha medo. Mas faça sempre a sua análise de vida à luz do amor de Deus. E nunca à luz à sombra da condenação do diabo. É um pedido que eu lhe faço. Porque eu tenho visto tantas pessoas sendo destruídas pelo poder da fofoca, pelo poder das acusações, pelos olhares maldosos, que a gente permite que chegue em nossa vida, que chegue em nosso coração. Não permita. Não permita que nada de ruim dure demais dentro de você. Não pode durar nada. Deus quer você livre, feliz e realizado. A gente aqui não tem nenhuma palavra que seja para fazer mal a você. Nós não queremos. Definitivamente, o nosso objetivo não é lhe fazer mal. Nós queremos lhe fazer bem. Se porventura a gente não consegue, é fragilidade nossa. Não é porque Deus não quer. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Agradecemos por fazer parte desta comunidade. Nos deixe saber suas reflexões nos comentários. Inscreva-se para não perder futuras explorações
e convide seus amigos a explorarem conosco.